No programa de hoje vamos falar sobre o cinema e sua brilhante trajetória em nosso país. O cinema mundial teve início após a primeira exibição pública de cinema, ocorrida no ano de 1895. Já no Brasil, a primeira sala aberta de cinema aconteceu no ano de 1897, com o apoio dos irmãos italianos Pascoal e Afonso Segreto. Os dois são considerados os primeiros cineastas do Brasil, uma vez que produziram duas grandes filmagens, a filmagem da Baía de Guanabara e a filmagem de São Paulo durante a unificação da Itália. No entanto, o cinema no Brasil começou a se espalhar apenas depois do início do século XX, quando ocorreu outras salas de cinema em outras cidades do Brasil, como por exemplo São Paulo. Para falar um pouco melhor disso, chama a nossa repórter Isadora. Boa noite, Júlia. Boa noite para o pessoal que está em casa. E é isso mesmo. Mas como nem tudo são flores, o cinema no Brasil encontrou algumas dificuldades, como a falta de eletricidade, que foi resolvida apenas em 1908 com a criação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Depois disso, aumentou consideravelmente as salas de exibições. E agora eu vou conversar um pouco com o Luiz, e ele estava me contando aqui uma inspiração dele, que é o Glauber Rocha. É isso mesmo, Luiz? Bom dia, Isadora. É uma honra estar aqui e poder falar um pouco sobre o Glauber Rocha, que sempre foi uma inspiração para mim. O Glauber Rocha ele foi um cineasta brasileiro. Ele teve um papel muito importante para a história do nosso cinema. Ele foi um dos responsáveis pelo movimento vanguardista Cinema Novo, que tinha como propósito uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso fez com que o nosso cinema brasileiro ganhasse outro patamar e uma nova identidade. Ele também produziu filmes que teve bastante repercussão, como Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que fez com que ele ficasse bastante reconhecido pelo seu trabalho e pelo seu talento. Também é possível a gente perceber que nas suas produções ele utilizava algumas características que ainda existem no nosso cinema brasileiro, como o bom uso do cenário, sendo bastante criativo e bastante crítico, demonstrando a real situações de alguns lugares ou ocasiões. Obrigado, Luiz, pela sua participação. E agora é com você, Henrique. O Brasil atual possui diversas produtoras cinematográficas de grande importância para o país, tanto cultural, para a afirmação da identidade, quanto na economia, como indústria que gera emprego. Diante disso, temos a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. A Agência Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado de cinema no Brasil e do audiovisual. Além de fiscalizar o cumprimento de algumas obras e de o cumprimento de algumas obrigações, como cota, regulamento de empresas junto à Ancine, regulamentos de títulos, ela também contribui para o crescimento do mercado nacional e para o fortalecimento da indústria nacional no cinema no exterior. Agora, convido nossa amiga Estela Soares para falar um pouco mais sobre a história das produtoras de cinema no Brasil. Então, pessoal, vim falar para vocês sobre algumas produtoras cinematográficas importantes na história do Brasil, começando pela década de 40, porque em 1941 foi fundada a Atlântida, uma produtora marcada pela sua irreverência. Não se importavam com aquela estética bonita e sofisticada e, ao mesmo tempo, agradavam ao público, porque trouxeram um humor carregado de brasilidade e também isso divertia o público. Porém, a crítica falava que eles plagiavam muito o modelo e a estética hollywoodiana. Em 1947 houve um lançamento marcante da Atlântida chamado Não Adianta Chorar, no qual havia a dupla Oscarito e Grande Otelo, com certeza nomes que marcaram a história e o cinema brasileiro. Na década de 50 surge a Vera Cruz com a proposta de criar um cinema brasileiro, mas mesmo assim eles falharam no início, porque ainda estavam muito atrelados ao modelo, à influência e à estética de Hollywood. Em 1955, quando é lançado o filme Rio 40 Graus, é que começa um movimento do cinema novo. Por se passar no morro, mostrar diversos locais marcantes do Rio de Janeiro, isso levou a uma grande identificação popular. Despreocupados com técnicas cinematográficas, mas isso não impedia que conquistassem a atenção do público.
até porque nesse momento surgiu uma vanguarda na Itália chamada de neorrealismo. Isso influenciou bastante as produções aqui no Brasil. Essa estética trazia alguns ideais da esquerda e também marxistas, o que entrava um pouco em conflito com a política nacional, já que estávamos no período do governo Vargas. Alguns desafios para a sobrevivência do cinema no país, mas mesmo assim o cinema conseguiu ir vencendo essas dificuldades e foi debatido no 2º Congresso Nacional de Cinema Brasileiro uma polarização. Algumas pessoas defendiam um cinema autossustentável, enquanto outras defendiam um cinema popular. Assim como qualquer outra boa e longa história, a história do cinema brasileiro também precisa de personagens principais. Para falar um pouco disso, chamo César. Então, Júlia, que o cinema brasileiro tem uma história e tanto, isso nós estamos percebendo. Mas quem ajudou a traçar o caminho da produção cinematográfica nacional? Bom, nessa lista não poderíamos deixar de fora aquele que contribuiu para a primeira exibição de cinema no Brasil, Henri Paille, em 1896. A partir de 1911, com a chegada de imigrantes italianos, grandes nomes como Gilberto Rossi e João Stamato começaram a surgir. Vale lembrar também que João de Barros, que produziu algumas adaptações para o cinema de algumas obras de José de Alencar, como Álvaro e Uvinha, Iracema e O Guarani. Já nos anos 30, Carmen Miranda marcou para sempre a história do cinema nacional, ao ser contratada por Hollywood, e virar um ícone da cultura brasileira com os filmes Alô, Alô Brasil e Bonequinha de Seda. Em um salto histórico para os anos 70, Bruno Barreto faz história produzindo Dona Flor e seus 2 maridos. Já em 1995, o filme de destaque é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. Mais tarde um pouco, com o lançamento de Central do Brasil, o cinema nacional inseriu-se no circuito mundial, além de ser responsável pela indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, se tornando a primeira latino-americana, a única brasileira e também a única atriz já indicada ao prêmio por uma atuação em língua portuguesa, além de receber uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático. Com a virada do século, novos filmes como O Alto da Compadecida, de 2000, Cidade de Deus, de 2002, Carandiru, de 2003, que inclusive foi indicado a diversas premiações do cinema e conferiu ao Rodrigo Santoro algumas indicações como o prêmio de melhor ator pelo Grande Prêmio do Cinema Brasil, se tornando inclusive reconhecido mundialmente por suas atuações em diversos filmes e séries. Vale lembrar também de Tropa de Elite, de 2007, que ajudou a trazer para a realidade brasileira diversas temáticas mais atualizadas, como forma de estratégia de lançamento. Nas obras mais atuais, vale ressaltar Minha Mãe é uma Peça, De Pernas pro Ar, Serra Pelada, Que Horas Ela Volta, Bacurau e tantos outros e personalidades que ajudaram a contribuir para essa evolução do cinema brasileiro. E para falar um pouquinho mais pra gente sobre o engajamento populacional, chamamos a estudante Gabriela. Oi, pessoal de casa. Como o César disse, meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos e sou estudante de audiovisual na Universidade Federal de São Paulo, na USP. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do cinema brasileiro em números. E antes de começar, eu já queria agradecer ao Fantástico pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Começando falando sobre a quantidade de filmes que o Brasil produziu. Se a gente olhar de 1995 até 2019, o Brasil produziu cerca de 1.871 filmes, sendo eles 1.166 de ficção, 675 documentários e 29 animações. E se a gente olhar em 2019, os filmes que mais levaram os brasileiros aos cinemas, em primeiro lugar foi Nada a Perder 2, em lugar De Pernas pro Ar 3 e Minha Mãe é uma Peça 3. Em 2019, segundo os dados, 20,6 milhões de brasileiros foram aos cinemas. Mas muitos estudiosos acreditam que esses números não passam de dados e eles foram inflacionados. Uma vez que o filme que mais levou as pessoas aos cinemas, o Nada a Perder 2, que é uma cinebiografia do Edir Macedo, só ele levou cerca de 6,2 milhões de brasileiros ao cinema. Porém, a Igreja Universal deu os ingressos para os fiéis irem assistir o filme. Então, muitas sessões que se diziam estar em tese lotadas estavam vazias.
E se a gente olhar as obras que não tiveram patrocínio, em 2011, o filme Tropa de Elite 2 levou cerca de 10 milhões de espectadores ao cinema. E quando o assunto é levar os brasileiros até a sala de cinema, o Brasil não tem tanta adesão. Foi feita uma pesquisa entre o Brasil e a Coreia do Sul, no período de 2009 a 2017, e o Brasil levou cerca de 181 milhões de brasileiros aos cinemas, enquanto a Coreia do Sul, mesmo tendo a população 4 vezes menor, levou cerca de 219 milhões de espectadores aos cinemas. E continuando falando sobre a adesão das pessoas no Brasil, o número de, quando a gente vai olhar a porcentagem de brasileiros que assistem às obras brasileiras, o número é 14,8% apenas. E em outros países, como os Estados Unidos, esse número aumenta, chega a 90%. E se a gente olhar a produção de filmes no Brasil, até 2018, esse número foi crescendo ano a ano. Mas em 2019 isso mudou. Com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder, o número de produção de filmes caiu em 30%. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. E em síntese, os dados que eu apresentei, dá pra gente ver que, embora o Brasil produza muitos filmes e filmes de qualidade, os brasileiros não têm tanta adesão. E o apoio do governo decaiu em 2019. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o fantástico a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês e falar para vocês valorizarem a cultura, a arte e o cinema brasileiro, que ele tem muito a agregar na vida de vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos pela atenção e sua participação no nosso programa. E vamos encerrando por aqui, deixando a mensagem de que toda essa trajetória do cinema no Brasil é muito importante para a história do país e deve ser valorizado como qualquer outro cinema de qualquer outro país.